tecnologia agora são 8h14. Vamos, na verdade, aproveitar que a gente está falando de Brasil, são 8h14 agora, para chamar o nosso convidado. Já está Exatamente, já está pronto. Podemos chamar nosso convidado, então. Quer fazer as honras? Então, vamos lá, pessoal. Agora são 8h14, então vamos lá. Agora é o momento que a gente recebe Kim Kataguiri aqui no programa do The News para comentar as principais notícias do dia com a gente. E você pode compartilhando com sua galera, com a sua rede, para acompanhar aqui os próximos minutos. Então recebemos agora Kim Kataguiri. Bom dia, Kim. Bom dia, obrigado pelo convite. Fala, Kim, bom dia. Prazer receber você aqui no programa do The News. Cara, o objetivo aqui é a gente discutir as principais notícias do dia de hoje, escutar um pouco da sua visão sobre os acontecimentos e dividir com a nossa galera, com a audiência do The News, beleza? Maravilha, vamos lá. Show de bola, vamos Beleza, aqui. Então, a gente acabou de trazer aqui para a audiência um pouco sobre essa movimentação do governo em estreitar laços comerciais com outros países no momento após o tarifaço. Então, o governo brasileiro acionou a OMC contra o recente tarifaço. E qual a sua leitura, a sua opinião a respeito dessas tarifas, dessa reação do governo? Como você enxerga isso? Eu acho que o Brasil tem que buscar cada vez mais parceiros comerciais e que é uma medida burra por parte do governo americano, né, implementar esses tarifaços em sequência, porque isso nos afasta dos Estados Unidos, isso tira, né, a parcela de participação dos Estados Unidos na economia brasileira no momento em que estreitar as relações comerciais com o Brasil significa também fortalecer uma posição geopolítica dos Estados Unidos. Quanto mais eles impõem tarifas contra a gente, mais eles nos empurram para a China, mais eles nos empurram para outros parceiros comerciais, para o Sudeste Asiático, para a União Europeia, enfim. Eu acho que essa é uma estratégia curto-prazista ali, por parte do governo americano de tentar trazer, né, de volta a indústria que eles perderam, principalmente para a China durante os últimos anos, mas não acho que, de maneira geral, vai ser bem sucedida, né? Claro que o tarifaço do Trump virou o palanque político no Brasil, né? Os bolsonaristas ali jogando a responsabilidade no Lula, que de fato faz uma negociação incompetente e preguiçosa. Interessa para o Lula que tenha um tarifaço contra o Brasil, porque o governo dele vai mal, o governo dele é mal avaliado, e nada melhor para um governo mal avaliado do que ter um inimigo externo para desviar as atenções. Do outro lado, você tem ali a burrice por parte do Flávio Bolsonaro, né, de fazer aquela afirmação de que as tarifas não seriam contra as empresas, seriam contra o Lula, né? O Lula não exporta nada para os Estados Unidos, quem exporta são as empresas, então ele não é prejudicado em nada. Ao mesmo tempo em que ele fala, olha, o timing do tarifaço é ruim, como se houvesse timing bom, né, para que o Brasil sofresse ali, na prática, sanções por parte dos Estados Unidos. Então, infelizmente, o Brasil, né, como durante os últimos 40 anos não fez a lição de casa, não fez uma reforma tributária, não fez uma reforma administrativa, não investiu em infraestrutura, não investiu em qualificação de mão de obra, o Brasil ficou para trás dos outros países emergentes e nós estamos com a economia doméstica muito fraca que não nos coloca em condição de nos defendermos adequadamente do tarifaço do Trump, que está fazendo o papel dele de defender os interesses dos Estados Unidos, né? Não tenho nenhuma ilusão como parte da direita tende a achar que o Trump está preocupado com liberdade de expressão no Brasil ou com qualquer outra coisa. O Trump está preocupado com os Estados Unidos, da mesma maneira como ele impõe tarifas para outros países do mundo e, infelizmente, a classe política brasileira que não está preocupada com o Brasil e não fortaleceu a nossa economia nas últimas décadas para a gente não estar numa posição patética de ser refém de China, de Estados Unidos e de ouvir desaforo constantemente por parte da União Europeia. A gente não estaria nessa posição se tivéssemos resolvido os nossos problemas domésticos aí tempos atrás. Enfim, de todo modo estamos nessa situação. Acho que é natural com essas tarifas que os Estados Unidos acabem nos empurrando para outros parceiros comerciais. Não acho que isso deva ser exclusividade, esse espaço comercial deva ser exclusividade da China. Eu, pessoalmente, dentro da Câmara dos Deputados, aprovei ali, acho que o principal acordo do Brasil com a ASEAN, que foi o Acordo de Livre Comércio Brasil-Mercosul, Singapura. Há uma negociação agora de um Acordo de Livre Comércio Mercosul-Japão e teve o avanço, né, do acordo com a União Europeia. Então, assim, o Brasil já deveria ter feito esses acordos há muito tempo, né? Claro que existe resistência também por parte de alguns
setores produtivos dos outros países, mas faltou esforço do Brasil também, e quanto mais os Estados Unidos nos empurrarem para outras economias, pior para os Estados Unidos. Tá certo. Kim, linkando aqui agora com outra pauta extremamente recente, que tem gerado bastante discussão, saiu agora nos últimos dias um vídeo feito com inteligência artificial do Bolsonaro apoiando a candidatura do Flávio, né? O PT entrou com uma ação no TSE, acionou o STF por propaganda eleitoral antecipada. Como é que você lê essa situação de pessoas e partidos utilizando esses vídeos de inteligência artificial nessa reta final aí de eleição? E qual que é a sua visão, até olhando para frente, pensando em novos casos, do impacto da AI e deepfakes nas eleições como... Eu acho que nesse caso específico, né, a IA já começa falando que foi um vídeo gerado por IA, né? Mas ele acende o alerta do uso, né, de inteligência artificial para, enfim, enganar as pessoas. É óbvio que esse aí é um erro muito grotesco e que foi feito com o fim de ser uma caricatura, mas, enfim, não está de acordo com a legislação eleitoral e muito provavelmente o PT vai conseguir derrubar na justiça. O histórico que nós tivemos, né, porque inteligência artificial não é algo tão recente do ponto de vista eleitoral, né? Outros países já tiveram eleições com inteligência artificial avançada, com a capacidade de gerar vídeos muito, enfim, fidedignos, né? Acho que antes geração Millennial, geração Z tirava sarro de que os mais velhos, só os mais velhos que caíam, né, em deepfake, em vídeos de inteligência artificial. Hoje, quando é feito com qualidade, né, quando o sujeito coloca realmente muito empenho no desenvolvimento daquele vídeo, pode enganar qualquer geração, independentemente da idade, mas eu colocaria, claro que tem essa preocupação, né, então eu lembro das eleições passadas, né, que tinha muita notícia falsa de tudo quanto é lado, né, você via um debate nas ruas que era assustadoramente raso, superficial, né, e por mais que você não precisasse de nenhuma mentira para criticar nem Jair Bolsonaro e nem Lula, que você pudesse criticá-los ambos com verdades bem concretas, você via ali os eleitores se digladiando com mentiras ali, enfim, que eles acreditavam, não era nem que eles estavam mentindo, mas de informações que eles acreditavam ser verdadeiras e ficavam se digladiando, enfim. Isso pode piorar com a inteligência artificial, mas a minha visão otimista é de que outros países tiveram experiências recentes de eleições e não teve a pandemia de deepfakes que se imaginava que teria, né? Eu, pelo menos no Brasil, também não vislumbro que tenha um impacto tão grande assim nessas eleições. Acho que a inteligência artificial vai ser mais utilizada para a produção de conteúdo individual de candidatos, mas não necessariamente e não majoritariamente para produzir deepfake. Kim, agora olhando um pouco para a eleição e o cenário político atual, eu queria te perguntar, foi anunciado você no cargo de ministro de Reforma do Estado, caso Renan seja eleito ao Planalto. Quais são os objetivos e quais são as prioridades que você enxerga caso você esteja nesse cargo? O problema mais urgente que a gente tem é o orçamento público, né? As despesas obrigatórias vão ultrapassar 100%, ou seja, o presidente da República já não vai ter liberdade para alocar o recurso onde ele quiser, vai ter zero de orçamento para investimento público, ou seja, para qualificação de mão de obra, para investimento em infraestrutura, para investimento em segurança pública, especialmente nos presídios federais ou na construção de novos presídios, que eu acho que é uma necessidade. Não vai ter espaço orçamentário para nada. Então, o primeiro ponto é que nós precisamos ali promover e aprovar a PEC que eu já apresentei, a PEC do equilíbrio fiscal, que promove desindexação de benefícios previdenciários do salário mínimo, desvinculação do piso da saúde e da educação, da receita corrente líquida e da receita de impostos, revisão dos privilégios tributários, cerca de 200 bilhões de reais que a gente vai passar o pente fino do que de fato está dando retorno para a economia e do que é privilégio, né? Revisão das emendas parlamentares, que deixa de ser uma porcentagem da receita corrente líquida para ser 5% das despesas livres, ou seja, hoje o incentivo do parlamento quanto mais eu aumentar imposto, quanto mais eu arrecadar, mais emenda eu tenho para minha base eleitoral. A gente vai inverter esse incentivo, em vez de ser arrecadar mais, vai ser de cortar mais gasto. Quanto mais o parlamento cortar gasto obrigatório, mais ele vai reverter emenda, então a gente inverte o incentivo político. Também isso inclui uma reforma previdenciária, né? O que já está batido o martelo é uma paramétrica, né? Então, e automática, né? Com gatilho automático, conforme a expectativa de vida aumentar, a idade mínima de aposentadoria aumenta junto, né? E uma outra estrutural que a gente ainda estuda de fazer um regime misto ali
de renda básica com capitalização, mas como a gente ainda não bateu o martelo, eu não vou entrar em detalhes nessa reforma estrutural, vou falar só da paramétrica. Mas a gente está falando de abrir um espaço fiscal de pelo menos 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 5 anos para permitir que o Brasil invista em infraestrutura. Então, assim, logo no início, no governo Renan Santos, a ideia é transformar o Brasil num grande canteiro de obras, né, principalmente com ferrovias, que é uma deficiência histórica que nós temos. Países desenvolvidos resolveram esse problema há 100 anos e a gente ainda está atrasado no desenvolvimento de ferrovias no nosso país, que é um transporte mais barato, mais limpo, mais rápido, que diminuiria os custos de escoamento de produção. Hoje o nosso agronegócio poderia produzir o dobro sem derrubar uma árvore sequer, se tivesse condições de exportar, de escoar essa produção de maneira barata. Qualificação de mão de obra, principalmente em tecnologia da informação, a gente sabe que cada vez mais, aliás, hoje já existe uma demanda no setor de TI, estimada em cerca de 200 mil vagas de emprego, que pagam bem, com boas condições de trabalho, mas que não tem ninguém qualificado para ocupar essas vagas. Eu fiz curso técnico de processamento de dados na Unicamp e vejo que, assim, todos os meus colegas que seguiram na área estão empregados, estão recebendo bem, e eu não estou nem falando de um curso de graduação. Aliás, estão recebendo mais do que a maioria esmagadora dos brasileiros que fizeram o ensino superior. Então, abrir espaço fiscal para a gente ter, principalmente cursos técnicos baseados no modelo alemão, né, na formação profissionalizante, para questões de inteligência artificial. Aliás, no próprio colégio que eu estudei, que é o Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, estão estruturando ali para criar o primeiro curso técnico em inteligência artificial. Hoje lá já tem o curso de desenvolvimento de sistemas, que na minha época era processamento de dados, e querem avançar já para ter um curso especificamente sobre IA. Então, a ideia, né, é justamente garantir que o presidente da República tenha dinheiro para fazer políticas públicas, que é o óbvio que se tem em qualquer país civilizado, mas no Brasil, com a destruição do teto de gastos e com a criação de um modelo insustentável que quer ter equilíbrio fiscal com base no aumento de arrecadação, né, a gente saiu de cerca aí de 30% da carga tributária, ser 30% do PIB para 32% do PIB, nessa última gestão do governo Lula, com arrecadação recorde, ao mesmo tempo que a gente tem também o déficit primário há muito tempo. O governo noticia, né, que a gente não tem déficit há algum tempo, mas é porque ele calcula tirando do papel, né, tirando do orçamento algumas despesas que ele diz que são extraordinárias ou que não podem estar calculadas dentro do resultado primário, mas na prática o que conta é o real, não é o formal, não é o que está na lei, não é o que está no papel. Então nós temos déficit há algum tempo, nós estamos aí com juros batendo aí a casa dos 15, quiçá num aumento, se esse orçamento continuar na trajetória que está 16% no futuro. Tendo uma reforma fiscal, a gente já consegue baratear muito crédito. Hoje, crédito subsidiado sendo concedido a 8%. 8% não é subsídio, 8% é maior do que a taxa de juros da maior parte dos países do mundo, né? Era para ser o normal, né? Então, a ideia é fazer com que a gente tenha carga tributária, tenha taxa de juro e tenha orçamento discricionário de um país civilizado, né, dentro, obviamente, dos parâmetros dos países emergentes que estão nos deixando para trás, né, há muito tempo, né. O Brasil falta planejamento, no Brasil tem muita carga tributária, no Brasil tem muita burocracia, no Brasil falta mão de obra qualificada, no Brasil falta uma infraestrutura de qualidade, enfim, essas deficiências históricas que nós temos. A ideia é logo no primeiro ano de mandato abrir esse espaço fiscal e estancar ali a trajetória de crescimento da dívida e dos gastos obrigatórios, ao mesmo tempo que a gente abre espaço fiscal para o presidente da República aumentar a produtividade do país e investir em segurança pública também, que é uma das nossas principais pautas. Kim, aprofundando um pouco nesse cenário eleitoral, agora para a presidência, a gente vê um cenário em que existe uma esquerda extremamente concentrada em um único candidato, ao mesmo tempo que a direita, a oposição à esquerda, é mais pulverizada em várias opções de candidatos. Como é que você e o Missão enxergam essa situação como algo que pode ser benéfico
ou maléfico para a omissão. Como é que vocês enxergam? Qual é a sua leitura desse cenário? E, ao mesmo tempo, como está sendo essa recente crescente do Renan em algumas das principais pesquisas? Como é que é a sua leitura dessa situação? Eu acho que um primeiro ponto que é importante esclarecer para o eleitor, que para mim é óbvio, mas infelizmente eu tenho visto muitas pessoas que não entendem o nosso sistema eleitoral, né? Não importa quantas candidaturas à direita nós tenhamos, isso não beneficia em nada o Lula, porque o Lula não tem votos para vencer no primeiro turno, né? Então não importa, vamos supor que a gente tem uma divisão aí de 51 votos na direita e 49 votos, né, em porcentagem na esquerda para o Lula. O Lula vai fazer 49 no primeiro e vai fazer 49 no segundo. A direita, nessa divisão de 51, né, hipotética que estou colocando, pode dividir os votos, sei lá, pode ser 20, 20, 11, né, a divisão de votos. No segundo turno, isso não faz absolutamente nenhuma diferença para o Lula, porque ele não tem votos para ganhar no primeiro. Ou seja, não importa em quantas fatias a pizza dos votos de direita estejam divididas no primeiro turno, o que importa é ter maioria dos votos no segundo turno para derrotar o Lula. Dito isso, eu estou extremamente otimista com a candidatura do Renan Santos, né? É a que mais cresce ali dentre todos os candidatos à presidência da República, está em curva de subida em absolutamente todas as pesquisas, sem exceção. Algumas ele mais, outras ele pontua menos, mas em todas ele cresce, em nenhuma ele caiu, né? Ou mesmo numa minoria ali, eu diria no máximo 2 pesquisas que ele ficou estagnado, em todas elas, né? Ou ele supera os governadores, ou ele está no mesmo patamar, o que é uma excelente notícia para alguém que tem um nível de desconhecimento muito maior do que os governadores, ou seja, Zema e Caiado tem uma dificuldade muito maior do que a dificuldade do Renan, que é a dificuldade de convencer um eleitor que já conhece eles a apoiar a candidatura deles. O Renan não. O Renan tem uma alta conversão de conhece e apoia, né? Então, o Renan precisa se tornar conhecido. Agora, a capacidade de convencimento, de transformar esse conhecimento em apoio, o Renan já tem. E isso que é o mais difícil, né? Hoje, aliás, saiu uma notícia no Valor Econômico colocando que o Renan deve estar no debate da Band, que foi adiado do dia 16 para o dia 23. O Renan estando num debate de TV aberta, o desconhecimento dele, que hoje está em 80%, vai cair para 20%, 15%, e isso significa, se a gente for seguir a proporção de hoje, ele praticamente triplicar as suas intenções de voto e se consolidar com a única alternativa capaz de derrotar o PT e o Lula no segundo turno, porque o Renan não tem toda a rejeição do Flávio Bolsonaro, o Renan não tem todas as dificuldades, né, que o Flávio Bolsonaro tem de articular palavras e articular propostas e concatenar ideias, né, que a gente já viu a experiência do Flávio num debate majoritário na Prefeitura do Rio de Janeiro, foi um grande desastre, né, tomou um vareio ali, não foi nem do PT, foi do PCdoB, ao mesmo tempo, enfim, que carrega o escândalo do Banco Master nas costas e que isso vai ser ostensivamente utilizado pelo PT. O PT não tem essas armas contra a candidatura do Renan, ao mesmo tempo que o Renan tem uma militância orgânica, né? Ele não precisa pagar, diferente do Lula ou do Flávio, que precisam pagar militantes, precisam pagar panfleteiros para distribuir o seu material e para fazer propaganda, o Renan tem uma massa de voluntários, incluindo este que vos fala, né? Que não precisam receber absolutamente nada e não tem nenhuma outra motivação que não seja aquela de transformar o Brasil num país decente para fazer campanha para ele. Então, nós estamos extremamente otimistas com a candidatura do Renan e eu, sinceramente, acredito que ela vai sair vitoriosa. E você que está em Brasília, como você enxerga que pessoas de outros partidos, enfim, estão vendo essa crescente do Renan nas pesquisas? Olha, todos os deputados, principalmente do Centrão, que estão mais nos interiores, nas cidades mais pobres e nas menores cidades do país, mostram uma surpresa muito grande de escutar o nome do Renan de prefeitos de cidades muito pequenas, de eleitores de cidades muito pequenas e com maior entusiasmo do que eles escutam sobre a candidatura do Lula e sobre a candidatura do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, né, o que eu escuto de petistas, que eles têm inveja da nossa capacidade de engajar a juventude. Inclusive saiu matéria no Metrópolis mostrando a preocupação do Lula que nós estamos virando votos de eleitores de esquerda, de eleitores do Lula, né? Então nós não estamos só disputando o espaço
dentro do espectro da direita, mas também conseguindo inspirar e transformar em apoio, né, uma juventude de famílias de pais e avós que votavam historicamente no PT. E do outro lado, né, de bolsonaristas, o que eu escuto é que nem os próprios políticos bolsonaristas vão fazer campanha para o Flávio. Assim, quando perguntados, quando provocados, eles vão falar: olha, eu apoio o Flávio, mas eles não vão mover uma palha, não vão entregar um santinho, não vão organizar um evento para que o Flávio vá nos seus estados fazer pré-campanha ou fazer campanha. Então, esses elementos dessa equação, né, tanto com o PT perdendo apoio da juventude, que sempre teve, foi histórico, e hoje, né, a geração Z, né, hoje quem tem entre 16 e 29 anos de idade, majoritariamente está com o Renan, está com o Partido Missão, né? Estamos em primeiro lugar nessa faixa etária, mesmo comparado com o Lula e com o Bolsonaro, que são duas máquinas ali bilionárias de campanha. Isso mostra muita força e isso tem surpreendido bastante meus colegas em Brasília. Tá certo, Kim. Outra pergunta que a gente gostaria de fazer: explica um pouco do racional de não sair para candidato a governador de São Paulo agora, você que está como deputado, se existe uma estratégia maior do partido por trás desse movimento. Estratégia do partido primeiro, né? A conclusão de que o Renan vai vencer as eleições. Em ele vencendo as eleições, eu sou o único do partido que pensa no Congresso Nacional e que ao mesmo tempo já tem já lida há algum tempo com a questão econômica do país, participando durante todos esses 7 anos de experiência que eu tenho no Congresso Nacional, a Comissão de Finanças e Tributação e em contato sempre, né, porque eu não sou economista, né, eu escuto e aprendo com os maiores economistas do país, já que eu acho que é o principal privilégio que eu uso durante esses 7 anos, é poder ter o telefone, ter o contato dos maiores economistas do país, nos quais, aliás, boa parte ali do nosso plano econômico do Livro Amarelo, que aliás sai no dia 1º de agosto, né, nosso Congresso Nacional, que vai ser, na prática, a convenção física do partido, né, vai ser o nosso grande evento. Nós fizemos a convenção virtual antes para que o Renan já pudesse ter a segurança da Polícia Federal, já que teve uma escalada de ameaças por parte do crime organizado contra ele. Agora a gente está mais tranquilo em relação à sua segurança. Nós vamos fazer ali fisicamente o nosso evento 1º de agosto, onde a gente vai lançar o Livro Amarelo, e eu disse isso porque na parte econômica as pessoas vão reparar que boa parte do nosso programa se baseou no CDPP, né, que foi, enfim, fundado lá atrás por várias figuras que idealizaram e que operacionalizaram o Plano Real, né, e que trouxeram, enfim, outras mentes ali igualmente brilhantes, né, posteriormente, né. Então a nossa parte de mercado de trabalho, a nossa parte de reforma previdenciária, a nossa parte de open finance e aumento de concorrência dos bancos, a nossa parte de regulatória do ponto de vista monetário, do mercado financeiro de maneira geral, está muito baseado nesse trabalho. Então, a estratégia, né, é justamente ter uma pessoa que transita bem no meio econômico, transita bem no mercado, transita bem no meio acadêmico, né, transita bem entre formuladores de políticas públicas e, ao mesmo tempo, transita bem no Congresso Nacional, né, mesmo sendo uma bancada de uma pessoa só, né, eu aprovei mais de 20 projetos, enfim, mais de 100 relatórios de projetos de lei dentro do Congresso. Inclusive esse ano entrou em vigor uma lei que eu aprovei muito importante de aumento de pena para furto, roubo e receptação, né, há décadas que não havia uma revisão dessas penas e que, enfim, todos nós estávamos aí refém de condenados que continuavam nas ruas por causa de penas muito brandas, que às vezes nem terminavam em cadeia. Então, tendo um governo, né, estando no poder executivo e tendo o poder de agenda, né, e os microfones, os holofotes mais poderosos, né, da República, a capacidade de articulação melhora bastante, mas de todo modo é preciso ter experiência em lidar com o Congresso. Daí a nossa estratégia de rever a minha candidatura ao governo do Estado. E caso o Renan venha a vencer as eleições, qual você acha que precisa ser a prioridade dele e o que você enxerga que é o problema mais urgente do Brasil hoje? Segurança pública. Tanto que a primeira medida do Renan vai ser decretar o estado de defesa e fazer uma operação de retomada de território, né? Hoje a gente tem 40 milhões de brasileiros vivendo sob o jugo do crime organizado, né? E nós faremos grandes operações, né, com os governadores, né, comandadas pelas polícias militares, mas
com o auxílio de pessoal técnico operacional, de equipamento por parte das Forças Armadas, aí com a coordenação do presidente da República. Nos estados que tem uma situação mais caótica e que o governador não queira cooperar, decretar a intervenção federal para que a pasta de segurança pública seja assumida por um interventor indicado pelo presidente da República, né? Então, se, por exemplo, o Eumano no Ceará, né, que deixou o estado ser dominado pelo Comando Vermelho, o seu sucessor não quiser contribuir, infelizmente nós teremos que decretar essa intervenção federal e dar um choque, né, de segurança pública no estado do Ceará, para que, enfim, volte à civilização, que é o que nós queremos trazer e resgatar para esses 40 milhões de brasileiros com essas operações de retomada de território, ao mesmo tempo que a gente aprova uma agenda legislativa de endurecimento ao combate ao crime, né, e constrói o maior presídio das Américas para manter essas lideranças e esses faccionados isolados, né, em presídios que, por exemplo, conversas com advogados só vão ocorrer via parlatório, em que não vai haver progressão de regime, em que não vai haver revista íntima, em que aplicar-se-á o direito penal do inimigo, né? Então, de uma maneira, vão ser punidos os criminosos comuns, não faccionados, e vão ser mantidos em presídios comuns. Vai para esse presídio específico, né, de segurança máxima, aqueles faccionados, aquelas lideranças do crime mais perigosas. E essa pauta de segurança dialoga, né, com a pauta econômica de orçamento público, porque para tudo isso é preciso de espaço fiscal, né? Hoje, eu não me canso de citar essa entrevista, que para mim é muito emblemática do quanto o Brasil vive uma situação trágica, e como nós somos brasileiros, estamos acostumados com a desgraça, a gente ri da tragédia, em que o ministro da Defesa diz, aspas, não temos defesa, né? Isso para mim é muito caricato e emblemático, né, do império da barbárie que a gente vive. Por exemplo, enquanto o Ministério do Trabalho repassa recursos para que pessoas na favela aprendam e em territórios dominados pelo crime organizado aprendam a operar drones, né, ou o que será que pode dar errado, né, no momento em que o crime organizado domina esse território, você dá cursos num território dominado pelo crime organizado, que o cidadão pode até ser um cidadão honesto que está fazendo esse curso, mas ele está no território dominado pelo crime, ele é refém do crime. Se o crime quiser, ele coloca uma arma na cabeça dele, do filho dele, e fala, você vai operar o drone para mim, né? Enquanto nós temos esse repasse, o FAB não tem recurso para pagar gasolina para os pilotos voarem, né? Nós estamos perdendo pilotos de caça, muito bem informados, para Latam, né? Que paga mais e dá tempo de voo para esses pilotos que só querem pilotar, eles não ligam de receber menos dentro das Forças Armadas, mesmo porque a aviação comercial paga muito mais, mas eles querem voar, né? Então nem isso nós temos nas nossas Forças Armadas. Então só estou falando isso para dizer o quanto a nossa agenda fiscal dialoga também com a agenda de defesa e de segurança pública. Kim, para a gente fechar, queria fazer uma pergunta aqui relacionada a um assunto que tem tamanho suficiente para mudar o rumo das eleições do nosso país nesse ano. Na última quinta-feira, você participou de um podcast lá no Vilela e saiu um corte extremamente viral, foi um dos assuntos mais comentados no Twitter durante o dia, né? Se diz que existe um vídeo do Flávio traindo a mulher, né? Fez essa afirmação ao vivo lá no podcast. Você poderia comentar para a gente um pouquinho mais sobre esse suposto vídeo e quais os possíveis impactos disso na candidatura do Flávio? Bom, toda a descrição que eu tinha para dar do vídeo eu já dei, e como eu disse no Vilela, se eu fosse além, antes do vídeo sair, eu seria processado e perderia, né? Eu tenho muito cuidado para que quando eu tome os processos eu vença, né? Como venci recentemente de várias pessoas que acham que conseguem, né, me intimidar ou tentar me calar, mas enfim... eu sou cuidadoso com as palavras, tanto na hora de atacar como na hora de me defender, e eu pretendo continuar com essa postura, mesmo porque é uma das melhores sensações que você tem no mundo, ver um adversário político pagando o seu churrasco e enchendo o bolso dos seus advogados. Esse impacto que isso pode ter na eleição, olha, eu acho que será um impacto menor do que as conversas com o Vorcário, né? Porque, assim, por mais que tenha um pouco de descaramento ou um constrangimento muito grande, né,
de você se dizer um cara conservador, defensor de Deus, da família, e ser pego traindo a mulher. Óbvio que isso traz um desgaste, mostra uma hipocrisia, mas é um desgaste menor do que mostrar que você, enfim, está recebendo dinheiro roubado e pedindo dinheiro roubado de um banqueiro, né? Então eu acho que, obviamente, terá uma repercussão negativa, terá um desgaste, é mais um elemento que dá poder para o PT usar o Flávio Bolsonaro para bater na direita de maneira geral, porque não tem a menor dúvida, o Flávio foi um presente para a esquerda e para o PT, porque o PT usa o Flávio para generalizar toda a direita. E fala, o Flávio se diz conservador, cristão, não sei o quê, mas trai a mulher. O Flávio se diz ético, combater a corrupção, mas fez rachadinha, roubou dinheiro junto com o Vorcado. Então, eu acho que tem o seu desgaste que infelizmente nós compartilhamos, apesar de não termos nada a ver com o Flávio Bolsonaro, e aí acho que é a razão pela qual a gente se diferencia tanto e marca uma posição tão firme em relação aos escândalos do Flávio, diferente de Ronaldo Caiado, de Romeu Zema, que tem uma posição muito mais subserviente ao bolsonarismo, né, que nós não compartilhamos em nenhum grau. Enfim, eu acho que essas são as medidas aí do impacto, né? Está certo, Kim. Agora a gente vai receber aqui o nosso CEO, Hernani, para dar uma palavrinha final aqui antes da gente encerrar a entrevista. Maravilha. Bom, queria só agradecer. Esse cara aí. Kim, a gente esteve junto aí na gravação do Antes da Faixa. Queria agradecer sua presença, sua participação aqui. Te acompanho desde a adolescência, te falei isso e muito obrigado. Capa do Estadão, estava escutando a entrevista aqui. Capa do Estadão, em linha do que você falou, dos gastos bilionários. Em ano eleitoral, gasto da gestão do Lula em publicidade bate recorde. Então, queria agradecer, parabenizar pela trajetória de vocês, tanto no partido quanto nessa crescente recente. Espero ver vocês no debate. Obrigado por ter engrandecido o nosso programa matinal. Um ótimo dia, bom resto de semana para vocês. Obrigado, audiência, também. Seguimos aqui. Temos notícias ainda, depois vem Carol, então tudo segue normal. Obrigado, valeu. Obrigada, Kim. Valeu, obrigado pelo convite. Valeu. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Avante Missão Brasil. Deixe o like, compartilhe o vídeo e comente abaixo o que achou do corte. Vídeos de segunda a sexta com os temas mais diversos da política brasileira e do Partido Missão.